A gente tem várias tecnologias que foram desenvolvidas durante, especificamente, a Segunda Guerra Mundial, e eu vou citar algumas aqui que ou foram desenvolvidas ou vêm de outras tecnologias que foram aprimoradas. Por exemplo, o radar, né? O radar, ele que foi, como muita coisa nessa época, foi empregado inicialmente pelos britânicos, e aí depois ele foi uma tecnologia disseminada entre todos os outros. O que é uma coisa interessante que você vê nas guerras, né? No começo da guerra, você vê um determinado tipo de metodologia, tecnologia sendo utilizada, e você vê em poucos anos de guerra, rapidamente você vê uma tecnologia se espalhando para todo mundo, praticamente. Não diz relação a essa pauta, mas um parênteses, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, que você começou lutando a guerra com cavalos em muitas frentes, em muitos países, e você rapidamente foi evoluindo aí para veículos motores, né? Falando em veículos, né, aviões a jatos também apareceram ali na metade para o final do conflito, né? Teve, por exemplo, os aviões de caça, né? Por exemplo, tendo o alemão aí o Me-262, o britânico Gloucester, Meteor, que foram, de fato, os únicos a entrarem, os caças a entrarem em batalha. Já os soviéticos desenvolveram o Katyusha, que era um lançador múltiplo de foguete, e se você estuda a história do programa espacial, a história da exploração espacial, você tem o desenvolvimento, eu acho que a gente comentou num episódio antigo do Debate de Confiança, que a gente fala sobre tecnologia espacial, uma introdução disso, que foram os foguetes V1 e V2, né, lá do Van Braun, né, que, enfim, foram foguetes que devastaram cidades, assim, na Europa inteira, inclusive Londres foi devastada por esses foguetes, e aí já no final da guerra, né, já a partir de 1944, e eles foram, a gente pode dizer, né, os antepassados dos mísseis balísticos intercontinentais e dos foguetes que levaram o homem ao espaço, né. Basicamente, você tira a bomba e você põe ali uma cápsula, enfia gente dentro e pronto, você tem basicamente o início dos programas espaciais, tanto dos Estados Unidos quanto soviéticos, né? Vem disso daí. Posso fazer um parêntese só porque o meu lado professora está falando mais alto? Diga lá. Às vezes os adolescentes não sabem por que eles têm que estudar física, por exemplo. E você estudar física é uma ótima forma, não é ideia minha, eu só estou explicando, mas é uma ótima forma de ser mais preciso para matar outras pessoas. Porque, por exemplo, balística, esse desenvolvimento de satélite e tudo que vocês estão vendo, vocês acham que eles fazem um ritual e conseguem? Não, gente. Isso é pura ciência. Então, se você quiser matar alguém... Não, brincadeira. Mas essas tecnologias que foram feitas para matar outras pessoas contêm muita física e tudo que vocês provavelmente não gostaram muito durante o ensino médio. Eu não defendo isso não, hein? Eu não defendo isso, mas se o laboratório de Los Alamos quiser me aceitar, tamo aí. Cara, eu lembro que são parentes que não tem nada a ver, eu lembro quando eu estava no ITA, tinha um laboratório de guerra, não sei o que lá, que é o único lugar que eu nunca consegui entrar dentro do ITA. Que tinha um acesso super restrito, porque eu não sei o que os caras faziam. Não, laboratório de guerra eletrônica. Eu não sei o que eles faziam. Quer dizer, eu tenho uma ideia, mas eu não vou comentar. Senão você vai ser preso? Não, acho que não. Enfim, mas eu tinha uns colegas lá que trabalhavam nesse laboratório, eu tenho uma ideia, mas era muito interessante, que era o lugar mais, assim, inacessível, digamos assim. Uma outra tecnologia também que a gente pode datar aí da Segunda Guerra Mundial é do helicóptero, né? E, na verdade, assim, vocês pensam assim, pô, Igor, mas o Da Vinci tinha aqueles projetinhos dele de helicóptero, né? Não é da Segunda Guerra Mundial, né? E sim, os primeiros projetos de helicóptero a gente pode datar ali da Idade Média, né? Mas, e o projeto, aquilo de fato sair do papel e você conseguir colocar aquele negócio para voar, aconteceu apenas em 1936, o que é anterior à Segunda Guerra Mundial, né? Enfim, já ali no período já de Hitler no poder na Alemanha, mas alguns anos antes da Segunda Guerra Mundial, naquele período entre guerras. Inclusive, essa foi uma tecnologia alemã, né, com a introdução do Focke-Wulf FW61. Não vou tentar pronunciar isso direito, mas acho que é mais ou menos isso, ele foi de fato o primeiro helicóptero operacional da história. Só que ele era basicamente experimental. Mas por que a gente está falando dele aqui, né? Porque
ele não foi criado dentro daqueles anos da Segunda Guerra Mundial, mas foi criado pelo governo alemão do Hitler com o intuito de uma guerra. Então, ele não foi para, sei lá, levar comida para os povos necessitados ou qualquer coisa para... Não, ele ou para levar o Papai Noel para o shopping. Não, era para a guerra. Só que era ainda um protótipo, né? Só que em 1940, já ali no segundo ano da guerra, né? Eles desenvolveram também um outro modelo bem mais avançado, que era o Fetmerk FL282. Eu vou errar todos os nomes em alemão. Estou sentindo que estaria me dando bem, mas não é. E esse foi, de fato, o primeiro helicóptero a ser produzido em série. E ainda, claro, né, era o primeiro produzido em série, era um aparelho bem rudimentar, mas já foi utilizado no contexto da guerra. Você não conseguia usar ele como, sei lá, se usa um Apache hoje em dia, mas você conseguia usar ele para observação, transporte, evacuação de um soldado ferido, por exemplo, né, evacuação por questões médicas, etc. Então, já era um uso no contexto da guerra. E aí a gente tem, talvez, uma das maiores desenvolvimentos, invenções, etc., puxando um pouco a sardinha para o meu lado, mas, enfim, na época da guerra, que foi o computador. E a gente tem vários avanços nessa área que a gente já comentou em alguns episódios aqui, inclusive fica um pequeno spoiler para os nossos ouvintes, que é o seguinte, a gente tem episódios que são mensais, que é do Influências da Ciência, que a gente fala de biografias, e a gente falou bastante de alguns físicos, nós vamos falar de outros, mas eu trouxe alguns episódios que eu falei dos fundadores da estatística moderna, enfim, a gente falou de Gauss, Fisher, etc. E agora a gente vai, em breve, começar a falar, já começamos a falar, dos pais fundadores da computação, né? A gente falou do Shannon, vai falar de Babbage e outros, e você vê que muito do trabalho deles está envolvido no contexto, não de todos, mas de muitos deles está envolvido no contexto da Segunda Guerra Mundial especificamente, né? Então, inclusive, muito começou ali, muito dos movimentos começou, inclusive a gente pode até colocar até a própria história da inteligência artificial relacionada a isso, baseado numa maquininha que os alemães criaram, que parecia uma maquininha de escrever, era muito parecido com a máquina de escrever, você usava parecido com a máquina de escrever, que era chamada máquina Enigma. Inclusive, eu tive acesso a um protótipo dessa máquina Enigma, e eu nunca tinha ouvido falar nisso, é uma coisa que eu não aprendi na escola, mas eu tive uma disciplina no ITA sobre segurança, e o professor era absolutamente fanático era sobre criptografia e segurança, e ele é fanático nessa máquina Enigma, e ele fez a gente entender com detalhe como é que a máquina dessa funcionava e tal. E é impressionante. Então, basicamente, a máquina Enigma era uma máquina que você redigia uma mensagem, ela tinha uma espécie de uma chave, que ela embaralhava as letras, e ela misturava as letras ali. E aí você tinha que ter posse dessa chave numa outra máquina Enigma, você colocar essa chave, você digitava uma mensagem criptografada, e ela meio que imprimia, entre aspas, a mensagem normal, sem ser criptografada. Só que eles mudavam esse código todo dia. Então, demorava-se um tempão para você conseguir, através dos métodos de você quebrar criptografia existentes, que é tabela de frequência, tem vários métodos estatísticos que você usava até então para isso, demorava dias para você conseguir quebrar uma criptografia. Só que como ela mudava todo dia, era meio que inútil isso, né? Então, precisou-se encontrar uma forma de você acelerar este processo de você quebrar essa criptografia, que era um dos maiores esforços da ciência, da computação, de matemática, etc., na Segunda Guerra, que era você conseguir interceptar as mensagens alemãs e saber o que elas significavam. Porque você conseguia até interceptar a mensagem alemã, só que estava criptografada, enfim. Então havia esse problema, então a máquina Enigma... Eu tô pensando que se eu fizesse isso, eu ia de vez em quando mandar umas mensagens assim, tipo, chupa, babaca! Aí o cara ia levar 24 horas para tentar ver o que eu escrevi. E aí a gente tem, né, um nome que vai ser... É uma boa que eles fizeram isso. A gente tem um nome que vai ser depois objeto de um episódio específico sobre ele, que é o Alan Turing, né? O Alan Turing é importante. Minha referência. O Alan Turing ele é importante na computação, ele é importante na inteligência artificial, ele é importante na criptografia, em diferentes áreas, na matemática, enfim, ele tem diversas importâncias. E teve um cara que, inclusive, o Alan Turing chegou a bater um papo com ele durante um tempo que a gente já teve um episódio que é o Claude Shannon, eu sou muito fanboy do Claude Shannon, que o Claude Shannon também trabalhava com criptografia, só que ele trabalhava no outro lado. Era de criar métodos criptográficos, no caso aí em linha telefônica, você criptografar a mensagem telefônica
para permitir uma comunicação segura entre o Roosevelt, o presidente americano, e o Churchill, né, o primeiro-ministro britânico, para que eles conseguissem comunicar, e se a comunicação fosse interceptada pelos alemães via telefone, eles não conseguissem saber o que eles estavam conversando. Então, teve muito trabalho em relação a isso. E outras coisas também. Enfim, o computador, depois, ele começou a ser usado para calcular, para cálculos balísticos, esse tipo de coisa, mas no início era algumas coisas um pouco mais iniciais, né? A Inglaterra, por exemplo, criou o Colossus, que foi considerado o primeiro computador eletrônico, né? Isso foi em 1943. E nos Estados Unidos, eles desenvolveram o Harvard Mark I, né? Enfim, criado em Harvard, o Mark I, que era um computador eletromecânico, fazia parte do projeto Manhattan, que a gente vai falar daqui a pouco, enfim, que é o projeto da bomba atômica. Não é spoiler, porque isso aconteceu muitos anos, todo mundo sabe o que era o projeto Manhattan. E logo depois daria origem ao ENIAC, que a gente fala que é, de fato, o primeiro computador moderno. Moderno, enfim, engraçado esse termo, né, que era um computador gigantesco, que processava menos do que um relógio desses, muito menos que um relógio smartwatch. Acho que ele tinha poder de processamento talvez menor do que um controle remoto de carro, sabe aquele controlinho de chave de carro. Mas é o início disso, e isso começou na guerra. Então, isso não são as únicas tecnologias, equipamentos, etc., desenvolvidos na guerra, mas foi alguns dos principais, né? E em relação à indústria farmacêutica, vamos chamar a nossa química para falar disso, né, Ale? Bom, beleza. Houve uma época, como vocês sabem, em que se uma pessoa tivesse um corte, aquilo podia ser um atestado de morte. Vocês sabem, houve uma época em que para fazer uma cirurgia, ninguém lavava a mão, porque ninguém sabia da existência de micro-organismos, etc. Então, era muito mais fácil morrer do que agora. E a penicilina, ela foi descoberta em 1928 por um cientista escocês, Alexander Fleming, mas foi só em 1941 que os médicos descobriram o real potencial da penicilina para curar o quê? Soldados feridos. Então, mais uma tecnologia que foi, no mínimo, impulsionada por causa das guerras. E a partir disso foi um passo para a realização. Uma curiosidade aqui, uma das coisas que eles perceberam em relação à penicilina, né, que o pessoal colocava pão mofado em cima de ferida e aquilo ajudava a melhorar os ferimentos, porque, enfim, aquele fungo ali praticamente produz a penicilina, né? Então a penicilina não foi nem pesquisada para esse fim, né? Era outro fim, foi meio que um acidente, né? Não, imagina, olha, estou ferido. Coloca um pão mofado. A gente faz muita coisa estranha na vida, mas eu não posso nem falar mal dos outros nesse quesito. Gente, eu sei que o antibiótico é caro, mas não vai no pão mofado, não. Por favor. E a partir desses experimentos, foi um passo para a gente descobrir os limites e as vantagens dos antibióticos. A penicilina, ela foi usada... a eficiência da penicilina foi tão grande que em 1943 eles fabricaram cerca de 40 milhões de unidades desse antibiótico. E 2 anos depois, eles começaram a fabricar 650 bilhões por mês. Então, passou a ser uma tecnologia muito útil, né? E um pouco sobre como ela foi descoberta. Eles estavam lá no laboratório estudando uma cultura de bactérias, e aí o médico observou a presença de um bolor, contaminando a cultura de bactérias dele, que ele estava lá trabalhando. E aí ele observou que esse bolor provocava a morte das bactérias. Então, ele meio que conseguiu separar esse bolor e percebeu que ela tinha ação antibactericida, ou seja, matava as bactérias. E que isso poderia ser útil para um monte de bactérias que ferram a vida de nós, seres humanos. Então, é o início de uma grande história de amor do ser humano e da penicilina. Mas, enfim, não só a tecnologia de guerra necessariamente foi inventada na época de guerra, né? Talvez outras coisas que a gente não imagina que surgiram na época de guerra, como, por exemplo, coisas que a gente usa no escritório, no dia a dia. Né, Tamiris? A gente tem a fita adesiva, que foi uma das invenções mais autênticas, assim, da Segunda Guerra. Ela foi criada... Da Segunda Guerra, não.
A fita ela foi criada em 1943 por uma americana chamada Vesta Studs. Ela trabalhava em uma fábrica de munições no estado de Illinois, inspecionado o acondicionamento de munições. Essa mulher, essa americana, a Vesta, ela percebeu que o quanto as caixas de munições eram trabalhosas para serem abertas, e então, por causa da vedação, né, e o quanto isso poderia colocar os soldados em risco, então ia demorar muito para abrir essas caixas. Então, ela tinha um filho soldado, ela deu os tratos aí o material, a bola, e criou a fita adesiva, que vedava as caixas e, ao mesmo tempo, deixava que elas se abrissem com facilidade. Uma outra invenção é a caneta esferográfica, que a gente costuma usar muito. Ela é uma invenção húngara e que, ao perceber que a tinta utilizada em jornais, ela secava rapidamente, deixando o papel livre de borrões, o inventor húngaro um pouco difícil falar, né? O Igor provavelmente consegue falar esse nome, ele estuda tcheco, né? Então. Mas ninguém vai te corrigir. László alguém de lá. László Biró. Imaginou como poderia ser útil uma caneta com o mesmo tipo de produto, ou seja, algo portátil, né, para carregar. Então, a invenção ela só se popularizou com a eclosão por conta da Segunda Guerra Mundial, quando a aeronáutica inglesa necessitava de canetas que não vazassem durante os combates aéreos. Então, o bom desempenho trouxe sucesso para o inventor e substituiu as canetas tinteiros. Foi aí que parou de usar. Isso aí eu já não gosto, porque eu acharia muito mais chique escrever com aquelas penas. Assim. Acharia muito mais legal. Podemos descartar essa tecnologia. Eu só não sei se a minha letra já não é muito boa com caneta esferográfica, com pena. Vendo filme até que ia. Até que parece que fica bonito, né? Chique e tal, mas na vida real eu não sei se... E uma outra coisa, né, que entrou no cotidiano, né, das pessoas na época foram as meias calças, né? Elas também surgiram nessa época. Isso é uma coisa que eu não sabia. Uhum. As meias calças femininas, elas também são do período de guerra, da Segunda Guerra, e elas são fruto do nylon, né? Que foi lançado em 1938 e que serviu inicialmente para a indústria de escovas de dentes. Mas a entrada dos Estados Unidos à guerra fez a demanda de nylon aumentar, explodir, né, a ponto de só ser permitido que a fibra sintética fosse usada na fabricação de objetos do universo militar, ou seja, só como paraquedas, tanques de combustível de aeronaves e redes de descanso. E essa raridade, a alta demanda, né, provida por conta dos Estados Unidos, dessa demanda dos Estados Unidos, ela tornou o nylon ela tornou um material que é como um sonho de consumo assim, das pessoas. E aí as meias calças depois começou a explodir no mercado, ou seja, virou moda. Eu posso estar errada, mas eu acho que ao longo dessa pesquisa que a gente fez para esse podcast, eu ouvi falar assim que lá nos Estados Unidos eles tinham uns postos assim: doe suas meias calças para o exército, salve a pátria, doando sua meia calça, porque o nylon tornou-se um item muito, muito importante e raro naquela época. É isso. Interessante. Mas não era só tecnologia, como a gente viu algumas, né, mortíferas e tal. Tem uma, na verdade, essa daqui eu acho que é a melhor invenção da Segunda Guerra Mundial, de longe, mais do que o computador. Não teve só isso não, né? Teve outras coisas interessantes também, né, Ale? Isso. A gente sabe os chocolatinhos que a gente conhece hoje como M&M, eles surgiram um pouco antes, na década de 30, durante a Guerra Civil Espanhola.
Mas ela teve maior utilização em 1941, durante a Segunda Guerra, como confeitos, e faziam parte da ração diária da batalha lá para os soldados norte-americanos. Isso por quê? Imagina que você vai para um lugar quente, depois para um lugar frio, e você passa por uma tribulação, depois você vai para o mar, não sei o quê. Se você tiver uma barra de diamante negro, você já ferrou o seu chocolate completamente. Só que o que o M&M tem de diferente? Ele tem uma casquinha ao redor do chocolate. Então, aquilo servia para conservar o chocolate dentro, independente de onde o soldado estava indo. Então, acho que foi uma gostosa tecnologia que surgiu naquela época, o que a gente conhece hoje como M&M. E também tem uma outra loucura, que eu não sei se eu sei pronunciar isso aqui. É mola Slink? Isso, Slink. Uhum. Essas molas que a gente vê as crianças brincando, ela foi criada acidentalmente por um engenheiro naval chamado Richard James. Olha só que loucura. Ele queria desenvolver uma mola para estabilizar uns equipamentos sensíveis a bordo de navios de viagens, que eram muito agitados. Aí, quando ele viu que uma mola dessas caiu no chão, ele notou que, em vez de a mola rolar, a mola meio que se endireitou, ficou de pé, enfim. E aí ele percebeu que aquilo seria um ótimo brinquedo de criança. Mas não é só isso, gente. Na pesquisa que a gente estava fazendo, no documentário da Netflix sobre a Segunda Guerra em cores, estava aparecendo lá que os soldados alemães, eles eram frenéticos. Eles estavam lá, sangue, de noite, conquistando, avançando. E eles não queriam dormir, só queriam guerra, só queriam encrenca, só queriam avançar. E aí você pensa, nossa, eles realmente eram muito motivados. Mas depois descobriu-se que a motivação deles se chamava metafetamina. Que foi uma outra, não, acho que não uma tecnologia, não foi exatamente um remédio desenvolvido para isso, mas foi quase que uma arma secreta que fazia os alemães, no início, darem muito medo e parecerem extremamente motivados. É isso. Oi, gente, esse foi um corte de um episódio do Intervalo de Confiança. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Conheça também o nosso trabalho indo no nosso site em intervalodeconfianca.com.br. Um abraço e não esqueça de se inscrever no nosso canal.